Oi, Lucas. Usuário. Lucas, Oi. tudo bem, querido? Oi, Pro. Oi, Juju. Tudo bem? Tudo? Lucas, cadê você? Ó, o Almeida vai entrar agora também, o Cauã. Pessoal, habilita a câmera. Eu quero ver vocês para poder fazer a chamada. Eu tô aqui. Você eu já tô vendo. O Lucas não tá, o Almeida não tá, Cauã não tá. Apostila na mão. Almeida! Eita, que tá difícil para acertar esse telefone aí. Você cortou o cabelo. Sim. Eu também cortei o cabelo. Você cortou, é mesmo, você cortou o cabelo. E aí, Cauã? Gostei, tá com apostila na mão, muito bem. Tá, veio para estudar, né? Uhum. Lucas, cadê você, Lucas? Fala oi pra Pro aí, Lucas. Ô, Pro, ele nunca põe, ele sempre deixa no mudo e não põe a câmera. Ô, Lucas, verdade. tá bom, você não vai pôr a câmera, eu te respeito, mas abre o microfone só para falar oi para mim, caramba. Só um oi. É que tá uma barulheira aqui, meu pai tá falando sobre trabalho. Ah, entendi, tá certo. Você tá com vergonha de pôr a câmera? Não, Ah, então só põe para completar aqui o meu coração, ó, para eu ver que você completou. é Rapidinho. por causa que a câmera não tá indo. Eu clico pra ir não tá indo. Ah, beleza. Então tá bom. Então vamos deixar assim mesmo por enquanto. Mas vamos ver se na próxima aula você consegue ajeitar isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém. Ó, a Vitória tá entrando também. Vamos ver se tem mais alguém. Tá faltando os Mateus, né? Tá faltando o Faustino e o Paixão. É. Eles têm. Acho que eles vão vir sim, porque na última aula, agora há pouco do Procaio, eles estavam. Ah, beleza. Dá pra me ouvir? Dá pra ouvir. Ah. Tá dando pra ouvir. Eles devem ter ido fazer um xixi ou tomar uma água. É. Tudo bem aí, Vitória? Uhum, tô aqui na janela. Ah, então tá bom. Bom, gente, vamos lá. Vou começar falando da gincana, beleza? Uhum. Essa gincana é uma gincana que a Pro já faria com vocês se a gente tivesse em aula lá, tá bom? Como que essa gincana funciona? É uma gincana do conhecimento. A gente vai começar agora nesse período e a gente vai, depois quando voltar às aulas, a gente vai prosseguir com ela, tá? É uma brincadeira para a gente ver qual é o time que consegue, vamos dizer assim, como que eu posso dizer? Acumular mais conhecimento. Depois a gente vê como que vai ser a premiação dessa turma, tá bom? Eu vou passar algumas atividades para vocês viram que eu já estou passando. E aí essas atividades, elas recebem pontos de duas maneiras. Uma maneira que elas recebem pontos é por ter feito a atividade corretamente. Então já é uma forma de pontuar. O outro ponto é um ponto bônus, que é quando vocês entregam a atividade dentro do prazo. Aí eu vou estabelecer a partir de agora com vocês duas datas. Uma data, às vezes até no mesmo dia, mas com um horário diferente. Uma data em que eu vou dar o valor da atividade mais o bônus. E a outra data que vai contar somente o valor da atividade para a equipe. Tudo bem até agora? Uhum. Lucas, abre aí para eu saber se você entendeu. Abre seu microfone. Sim. Sim? Então tá, beleza. Pode fechar aí se você quiser. Então vamos lá. Que mais? Vocês são a equipe do Brigadeiro e do Choquito, né?
E Não é, não é Prestígio e Choquito? é Prestígio Choquito, Brigadeiro e Beijinho é o período da manhã. E Brigadeiro aqui eu lembrei, misturei Choquito e Prestígio, e aí eu vou passando para vocês as informações. O que acontece? Houve uma reunião na escola e estava bem difícil para os professores dar conta das respostas de vocês, atender todos os alunos, e ficou combinado agora que a gente vai conversar com vocês nos dias que a gente tem aula. Então, vai ser difícil para dar recado lá, vai ser difícil para eu não posso desrespeitar simplesmente entrar na aula de um outro professor para ficar passando informação da minha disciplina, porque é desrespeitoso com eles. Então, como que nós vamos fazer? Como que vai proceder? Então, quando eu quiser passar alguma coisa, eu passo para um de vocês e aí vocês reproduzem lá no grupo, por exemplo, a quantidade de pontos, né? Então, eu dou aí vocês passam para eles lá. Outra coisa, quem não fez a atividade ainda, eu vou dar o prazo até o dia 27 para entregar as atividades aí para dar ponto para sua equipe. Só que assim, vai ganhar o ponto, mas não vai ganhar o bônus da pontualidade. Por que não vai ganhar o bônus da pontualidade? Porque não é justo com aquelas pessoas que se esforçaram para entregar, né, na data correta. Tudo bem, gente? Uhum. Todos vocês aqui fizeram tudo? Acho que sim. Acho que sim. Tá. Quando tiver que mandar alguma coisa pelo Google Classroom, presta atenção para que vocês não mandem alguma coisa assim. Pede um anexo, uma foto. Aí vocês mandam, mas acham que foi a foto e a foto não veio para mim. E outra coisa, evita mandar pelo WhatsApp, porque no WhatsApp fica mais difícil de eu controlar a pontuação de vocês. Então, quando eu entro lá, eu já corrijo, eu já vejo, já lanço a pontuação. Ó, o Faustino já está aqui para entrar. Eu já lanço a pontuação para vocês e aí já sei, vocês já vão receber de volta os pontos que vocês ganharam, que vocês acumularam para a equipe. Deixa eu ver, eu acho que é isso, atividades pontuadas, a pontualidade, os bônus. Pode ter um bônus surpresa. De repente eu faço assim, ó. A gente está vendo sobre compartilhar, ó. 2 minutos para vocês acharem aí na casa de vocês alguma coisa que vocês compartilham com a família. Aí vai correr. Quem chegar aqui dentro de 2 minutos, aqui sentado na frente da câmera, com alguma coisa, fala assim, e uma bolacha, ó, eu e a minha família, a gente divide. Oi? Mas e para a TV, por exemplo? Não, aí tem que procurar alguma coisa que dê para trazer, né? Tá. Uma coisa que dê para trazer. TV aqui no quarto. Oi? Eu tenho uma TV aqui no quarto. Então, aí, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão trazer e aí vai ganhar ponto a equipe. Olha lá o Matheus com o álcool. Aí vai ganhar ponto a equipe que chegar primeiro. Mas isso são brincadeiras que a gente vai fazendo com o passar do tempo, tá bom? Não é hoje que a gente vai fazer isso. Outra coisa, quando a atividade for através do Google Classroom, tem algumas, eu não fiz uma que chama sondagem do aprendizado, que vocês tinham que preencher, tipo de um questionário, fazendo... eu fiz. Isso. Aquele lá, quando vocês fizerem, manda uma vez só. Se mandar mais de uma vez, o que vai acontecer? Eu vou considerar somente o primeiro envio. Porque, às vezes, vocês vão lá, vocês preenchem e vocês erraram alguma questão. Eu deixo lá para aparecer a resposta correta para vocês. Aí tem gente que vai lá e manda de novo, porque já sabe a resposta correta, para ganhar os 100 pontos ou mais pontos quando eu colocar lá. Eu só mandei para vocês. Isso, não tem problema, é que teve gente, em outras salas isso aconteceu. Aí, eu vou considerar sempre o primeiro envio. Quando eu mandar esse tipo de atividade, pode pegar a apostila, pode olhar a apostila, pode consultar. Não é uma prova que precisa ser feito sem consulta. Tá bom? Tá tudo bem aí, Cauã? Hein, Cauã? Tá tudo bem? Sim. Então, tá bom. Alguma dúvida até agora? Não. Então, tá bom. Matheus, fala um oi aí para a Pro, abre seu microfone e fala um oi aí.
Matheus Faustino. Vai, Faustino, fala um oi aí pra Pro. Oi, 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 oi. Agora sim. Faustino, Oi? Oi? põe a câmera. Ô Faustino. Não, pode parar. A única câmera que eu vou aceitar que não tá funcionando é a do Lucas. Ó, vou fazer a chamada pelo que eu vejo. Ó, da Júlia, do Cauã, do Almeida, da Vitória, do Faustino e do Lucas. Cadê você, Faustino? Peraí, Pro. Beleza. Bom, vamos para a aula. A aula de vocês, eu estou lidando com tanta apostila aqui do meu lado. Conteúdo a partir da página 50. Pegar a apostila. Isso, pega a apostila aí, bem bonita. Eu já peguei, tá aqui, ó. Muito bem. Na página 54, existe o desenho do que seria um semáforo. 54? Isso. Aí, o Faustino, todo mundo abre. Eu vou pedir para vocês fecharem o microfone e só abrirem se vocês precisarem falar para diminuir a interferência. Tá. Mas se precisar falar com a Pro, abre o microfone. Júlia, Almeida, fecha o microfone. Peraí. Tá. Se precisar falar com a Pro, abre, tá bom? Ok. Então, na página 54, existe o desenho como se fosse de um semáforo. O vermelho pare, o amarelo é atenção e o verde vá em frente, siga. Quando a gente está falando das nossas emoções, a gente tem que usar o mesmo semáforo, o semáforo das emoções. Então, vamos parar para pensar. Eu tinha passado para vocês, para a semana passada, a leitura da história Cicatrizes de um Herói. Levanta a mão aí quem leu o texto. Vale mentir, hein, que se eu fizer uma pergunta. Faustino, cadê você? Levanta o braço aí na minha frente. Só quem leu foi o Matheus e a Júlia, é isso? Júlia, você leu? Não? Só o Almeida que leu? Parabéns, Almeida. Pro, Oi? tá no Google Classroom? Tava a leitura do texto da página, quer ver? Acho que é 100 e... Eu dei 2 textos para vocês lerem. Começava na página 118, e aí terminava 121, e na 121 até a 124 começava outro. O Almeida leu. Você leu, Almeida? Leu? Sim. Muito bem. Você achou lá no Google Classroom? Sim, que a cicatriz lá de um herói é meio que um pai que teve uma perna lá, uma perna arrancada e várias cicatrizes no rosto. Aí o filho tinha vergonha e não queria que os amigos dele fossem o pai. Aí uma vez o filho ficou doente. Não, o filho ficou doente, aí os amigos tinham que vir na casa dele para fazer um trabalho. Aí os dois viu o pai. Aí o pai sabia muitas coisas. Aí ajudou os meninos a fazer o trabalho. Aí um perguntou por que ele ficou com essa cicatriz, com essa perna aí, com a perna arrancada. Aí contou que ele salvou o filho, aí ele caiu. Aí ficou com várias cicatrizes lá. E eu acho que alguma coisa caiu, aí ele perdeu a perna. É isso mesmo. Tá correto. Ô, Júlia e Vitória, vocês não leram a história
e durante a aula vocês estão brincando com essa lanterninha. Isso não tá bacana. Concorda comigo? Vocês perderam o resumo que o Almeida fez. O Almeida fez um resumo super bacana. Um resumo para quem leu, para quem não leu, realmente ele fez um super resumo que ajudaria bastante vocês agora. Então, diante dessa situação aí, muitas vezes a gente não para pensar nos nossos sentimentos, nem nos sentimentos dos outros. Agora vocês acabam ficando perdidos porque vocês não leram a atividade e perderam a oportunidade de escutar o resumo do Almeida. Almeida, você pode fazer novamente o resumo para eles? Ô, Matheus Faustino, não sai não, filho, porque senão não dá para considerar a sua presença. Tá bom, gato? Ô, Almeida, faz o resumo de novo para o pessoal, que agora o pessoal vai prestar atenção. Do cicatriz no herói de novo? Isso mesmo, isso mesmo. Tinha meio que um filho que não gostava do pai, porque ele tinha uma perna arrancada e ele era cadeirante, cheio de cicatrizes. Aí, um dia, e pior que ele não gostava de mostrar o seu pai com seus amigos. Aí ele ficou doente. Aí e os amigos tentaram meio que fazer o trabalho. Aí eles tinham que ir para a casa do pai dele, para ver meio que o amigo dele. Aí eles viram um pai. Aí o pai sabia de muitas coisas e ajudou eles a fazer o trabalho. Aí eles fizeram muita pergunta para o pai. Até falar que porque ele ficou desse jeito, com várias cicatrizes e uma perna arrancada. Aí ele contou que ele estava no hotel, aí pegou fogo e o pai tinha que salvar o filho. Aí ele salvou, no desespero ele tropeçou, aí ficou com toda a cara, com várias cicatrizes e eu não lembro direito, mas alguma coisa caiu na perna dele e ele arrancou. Mas ele conseguiu salvar o filho. Aí o filho ficou chorando. Isso mesmo. Então, por que essa história tem a ver com a nossa aula? Porque, na verdade, tem muito sentimento envolvido. Tem o sentimento do pai em relação ao filho, do filho que tem vergonha do pai, dos amigos que, de repente, mostraram para o filho que aquele pai era motivo de orgulho. Vocês percebem que tem um monte de sentimento aí envolvido? Sim, não? Júlia? Sim. Júlia? Vitória? Cauã? Faustino? Então, quando a gente está falando do semáforo das emoções, a gente está falando das emoções não só nossas, mas de todo mundo. Entendeu? Então, a gente está falando de toda forma de emoção. Olha só na página, peraí, que a gente estava, deixa eu voltar lá na página. Não, olha na página 55. 55. Isso. Achei. Aí tem um semáforo para nós preenchermos, certo? Agora eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, porque a gente vai ter que conversar todo mundo junto. Vamos lá. O que significa o vermelho num semáforo de trânsito? Pare. Não, o vermelho é pare. Pare. Porque eles vão passar na rua. Isso, para, não é para seguir, certo? Em que momento, em que a gente tem que parar para pensar em termos de emoção? O que a gente precisa parar para refletir? Em que a gente precisa parar para refletir se a gente fosse montar um semáforo das emoções? Que quando às vezes você tá pensando que tipo, você não vai conseguir essas coisas assim, você tem que parar com isso. Muito bem, você tem que parar para pensar no seu sentimento, certo? Você tem que parar assim, falar, eu não vou conseguir. É assim, espera,
para e pensa se você não vai conseguir mesmo. Ou seja, a gente precisa parar para pensar no nosso sentimento. Vamos levar, se fosse na história lá, parar para pensar, por que eu tenho vergonha do meu pai? Por que eu fico triste? Ou por que eu tô brava com a minha mãe? O que está acontecendo? É exatamente isso que a Júlia falou. A gente precisa parar para pensar naquilo que a gente está sentindo. E o amarelo? O que quer dizer o amarelo no trânsito? Atenção. 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 Então é assim, ó. Se liga. Presta atenção, ó. Presta atenção, porque se você não prestar atenção, o que acontece se não prestar atenção no trânsito? Meio que fosse... Pode acontecer alguma coisa de errado. Pode acontecer um acidente, vocês concordam? Então é assim, ó. Passar aí, aí Então o pedestre com um acidente. Isso, então presta atenção, ó, aqui, ó, vamos lá. Então a gente tem o vermelho que a gente precisa parar para pensar nos sentimentos que a gente tem. E a gente tem o amarelo, que se a gente não praticar o amarelo, isso vai gerar um acidente. O que seria esse amarelo? Em que a gente precisa ter atenção para não gerar o acidente das emoções? E quando você for falar uma coisa, você tem atenção no que você vai falar. Tipo, você pode falar uma coisa que meio que ofende alguma pessoa. Sim, Aí que mais? Vitória? Atenção nas suas atitudes também? Sim. Vitória, qual a sua sugestão? No que a gente, pensando dessa maneira, o que a gente precisa prestar atenção? Para aqueles pensamentos negativos não voltarem. Não só isso, mas a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente precisa mudar, vocês concordam? Você tá lá no vermelho, você começou a prestar atenção assim, nossa, mas eu sou inseguro, nossa, mas eu tenho medo das coisas, nossa, mas eu sou ignorante com as pessoas, eu brigo à toa. Então, no atenção, se eu continuar tendo esse tipo de atitude, não vai dar um acidente. Que acidente? Eu vou magoar as pessoas, eu vou sofrer, eu vou perder amigos, eu vou decepcionar os meus pais. Então, o atenção, eu preciso prestar atenção na atitude que eu preciso ter para mudar. E o que seria o verde, então, gente? Se você tem um pensamento positivo, se tá tudo certo, você continua, em vez de parar essas pessoas. Continua do jeito que você tá. Se você for Continuar bem. do jeito que tá ou seguir com a mudança, porque no amarelo a gente não parou para pensar naquilo que a gente precisava mudar. No vermelho a gente pensou nos sentimentos, no amarelo a gente prestou atenção no que a gente precisa mudar e no verde a gente vai mudar. Qual é a ferramenta que nós aprendemos que pode ajudar a gente nessa mudança? Vamos ver quem... DCD, muito bem. Ô, Faustino, o que quer dizer DCD? DCD é determinar, né? Não, é ao contrário. Não, DCD, tá certo. determinar, criticar, não, criticar, Ah, É duvidar, criticar, determinar. Uhum. isso. Você estava começando do fim para o começo. Então, a gente duvida, Mas, a gente pensa sobre as coisas, é o sinal vermelho, né? A gente critica, não é no sentido de fazer uma crítica, apontar defeitos, mas de pensar sobre aquilo e a gente escolhe mudar, determina o quê? Que a gente vai escolher a mudança. Tudo bem? Então, agora aí, junto comigo, eu vou esperar vocês preencherem o semáforo de vocês. O vermelho é parar para pensar nos nossos sentimentos e dos outros. O amarelo é para prestar atenção nos sentimentos e no que precisa mudar. E o verde é para mudar e usar o DCD. Vou esperar vocês fazerem aí, tá bom?
Eu coloquei no verde se você terminar e falar. Tipo, meio que você termina e fala. Você quer. Tem É. É porque às vezes não é só falar, né, Almeida? Às vezes também é a gente ter a atitude, por exemplo, fazer um carinho, ficar quieto ao invés de brigar. Então, às vezes não é só o falar, né, o determinar. Tudo bem aí? Todo mundo terminou? Ó, vai ter dia da gincana que eu vou fazer assim. Vou escolher e falar assim: deixa eu ver a página tal para ver se ela tá feita. Aí esse dia vai pontuar a equipe, tá bom? Então façam e aproveita que a Pro tá dando a chance. Página 56. Seria tipo, o vermelho seria o criticar? O vermelho seria, na verdade, parar para pensar. Pensar em. Sabe quando você para pensar no sentimento? O que você está sentindo? O que você fez? Por exemplo, você briga, você desobedece a sua mãe. Aí você para pensar assim, depois você desobedeceu, tomou bronca e tal. Aí você vai parar para pensar assim, nossa, eu tô chateado. Puxa, mas eu também deixei a minha mãe chateada. Então você está parando para pensar no seu sentimento e no sentimento dos outros. Esse é o vermelho. O vermelho quer dizer assim, ó, para e pensa. O amarelo é presta atenção no que você precisa mudar. E o verde é muda. Tudo bem? Vamos lá para a página 56. Nós temos 3 questões aí para responder. Pensando no resumo que o Almeida deu, das cicatrizes de um herói, pensando em tudo que a gente já conversou quando a gente estava lá juntinho, antes do isolamento, nas lições que foram pelo Classroom, qual é o ponto mais importante das lições, da lição que vocês aprenderam? Não criticar pela aparência? Não julgar pela aparência. Mais alguém? Para realmente vermos se é isso que a gente quer e para ver o que a gente é. Quem falou isso? Júlia. Então a gente pode dizer assim: o que foi mais importante? Não devemos julgar as pessoas pela aparência e também devemos parar para pensar nas coisas que realmente a gente quer. É isso? A janela killer, a janela light. Isso, então escrevam aí, pode escrever. Quem respondeu a primeira já pode responder a segunda. O que disso tudo é mais difícil da gente praticar? Ó, fechem os microfones. O Almeida está falando, aí a gente ouve e aí vai abrindo conforme vocês forem falando. Fala, Almeida, de novo para ver se a Pro entende. Às vezes, tipo, nós julga pela aparência. Você meio que... você acha quem, tipo, pegou uma coisa sua, você julga a pessoa pela aparência. Quer dizer, mesmo sabendo que a gente não deve fazer isso, a gente julga as pessoas pela aparência, é isso? Sim. Ok. Então, coloca aí aquilo que cada um achou difícil.
Professor, então na segunda é pessoal ou não? Oi? Entendi direitinho. A segunda segunda é pessoal. Você vai dizer assim, de tudo que a gente conversou, o que é mais difícil para mudar, Cauã? Você aprendeu, mas é um desafio. Alguém tirou print. E a última, vocês vão completar aí, de tudo que vocês aprenderam até hoje em EI, né? O que vocês conseguiram modificar em vocês? Posso falar? Pode, Juju. Eu coloquei, consegui ter mais autoestima e respeitar mais. Muito bem. É difícil, né, Ju? Uhum. É difícil, eu sei que é difícil. Eu coloquei no meu. Pode falar. Aprender a respeitar os outros, pensar antes de falar e ser mais educada. É difícil também, né, Vitória? Muito bem. Ó, agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ficar de microfone fechado e na página 57 tem 4 parágrafos para serem lidos. Então, eu vou escolher uma pessoa para ler, aí essa pessoa lê, aí escolhe mais alguém para ler, e aí vai até a gente ler os 4 parágrafos, tudo bem? Combinado? Aí, na hora que a pessoa for ler, ela abre o microfone, depois ela chama outra pessoa, ela fecha o microfone dela e a outra pessoa que foi chamada abre, beleza? Então, vamos lá. Lucas, você leu o parágrafo laranja. Lucas? Cadê você? Lucas? Oi. Você leu o parágrafo laranja. Tá. Página 57. Enfrente a irritabilidade, a insegurança, o medo e a ansiedade, a desmotivação, as tempestades emocionais. Desenvolva as características saudáveis na sua personalidade. Muito bem. Quem vai ler agora, ô Lucas? Lucas, escolhe alguém para ler. Quem você quer que leia? Cauã. Cauã, pode fechar o seu microfone. Cauã, abre o seu e lê o parágrafo verde. O maior desafio do ser humano não é transformar o mundo, mas transformar seu mundo. Alargar as fronteiras da sua compreensão, refinar a capacidade de enxergar com o coração. Seja um garimpeiro que encontra um tesouro em cada pessoa com quem se relaciona, a começar dentro de você. Muito bem, Cauã. Quem você quer que continue lendo? O Almeida. Almeida, fecha o seu microfone e o Almeida abre o dele. Almeida, você vai ler o parágrafo roxinho. Para construir relações interpessoais saudáveis, é preciso, em primeiro lugar, conhecer o próprio ser para depois conhecer o seu outro. Muito bem. Quem que você quer que prossiga? Eu também estou querendo o Cauã aqui para ler esse azul. O Cauã de novo? Sim. Então, fecha o microfone e passa a bola para o Cauã. Cauã, você de novo.
Por trás de uma pessoa que fere, Que fere. Por trás de uma pessoa que magoa, né? há sempre uma pessoa ferida. Por trás de uma pessoa que faz os outros infelizes, há sempre uma pessoa mal resolvida e infeliz. Compreender as limitações das pessoas protege nós, pois nos faz superar as mágoas e viver mais suavemente. Muito bem. Então, resumindo aqui para vocês, é assim: a gente precisa enfrentar as nossas fraquezas. A gente não pode fugir da gente mesmo. Quanto mais a gente foge da gente mesmo, mais as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas inseguranças vão nos perseguir. Porque a vida ela vai continuar acontecendo para nós. Então, não vai adiantar a gente fugir da gente mesmo. Não tem como a gente fugir da gente mesmo. E o nosso maior desafio é transformar, é mudar aquilo que a gente não gosta ou aquilo que a gente precisa mudar nas nossas vidas. Então, esse é o nosso maior desafio. E para que a gente consiga ter bons relacionamentos, conseguir melhoria conosco mesmo, a gente precisa reconhecer o outro, a gente precisa parar para pensar que o outro tem sentimentos e, acima de tudo, além de se colocar no lugar do outro, que a gente chama de empatia, a gente também precisa entender que as pessoas, elas não são grosseiras à toa, elas não são fechadas à toa, elas não são irritantes à toa, elas têm motivos. Então, quando elas, às vezes, são pessoas que magoam sempre a gente, na verdade, elas são pessoas que carregam mágoas dentro delas. As pessoas que têm sempre a cara feia, tá sempre emburrada, é porque dentro dela, ela também tá amarga. E se a gente começar a ver as pessoas como elas tendo alguns problemas que são delas e que elas acabam descontando na gente, a gente não precisa pegar isso pra gente e a gente consegue conviver com elas de uma maneira melhor e compreender que, na verdade, essas pessoas precisam da nossa ajuda. Tudo bem, pessoal? Ó, a página 58 vai ficar para vocês lerem por curiosidade. Vai estar falando sobre relacionamentos pessoais, sobre a rede social, como que se faz o uso, qual o valor que ela ocupa na vida da gente. Então, esse aí fica como curiosidade para vocês lerem, tá bom? Por hoje a nossa aula acabou. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, vocês passam para mim no WhatsApp, que eu vou responder. Quem chamou Pro? Alguém falou Pro. Fala, Cauã. Tem um jeito de, tipo, eu controlar a raiva, porque às vezes eu fico muito bravo, sabe? Aí eu fico muito ruim na hora. Tem, é assim. A primeira coisa, Cauã, você já está no caminho certo, porque você reconhece que você usa a raiva como ferramenta, tá? Então, essa raiva não está dentro de você à toa. Então, é a forma como você utiliza, que você tem para se relacionar com o mundo à sua volta e colocar as pessoas longe de você para que você não se sinta mais magoado, mais frustrado. Então, o que a gente precisa quando a gente sente uma raiva muito grande? A gente precisa aprender a se recolher. Então, você ficou muito bravo, muito irritado. Primeira coisa que você tem que fazer, Cauã, sair daquela situação. Sua mãe falou. Vai pro seu quarto um pouco antes de responder para sua mãe, entendeu? O amigo falou alguma coisa na sala e você não gostou, antes de responder para ele, pede para beber uma água. É o primeiro passo para a gente conseguir controlar a raiva. A hora que você estiver conseguindo este passo, você vai conseguir dar respostas menos agressivas. Mas primeiro, você precisa treinar essa etapa